Hoje eu vim contar sobre o dia que eu fui substituída pela IA. Oi, eu sou a Gabi Assis, bem-vindos de volta ao meu canal. Não se assustem com essa chamadinha, na verdade eu não fui substituída por uma IA, por uma inteligência artificial. Ela não roubou o meu trabalho, ela não vai roubar o seu trabalho também, ela não vai roubar o trabalho dos tradutores num todo, no geral, e nem o trabalho de tudo na Terra, que é o que muita gente, geralmente aquelas pessoas que são gostam de criar o caos, gostam de ficar com medo de tudo, acabam pensando, não, a IA não vai tomar conta. Eu sei que eu tô trazendo aqui de uma forma como se eu estivesse vendo o futuro, eu conseguisse ver o futuro e conseguisse ver que isso realmente não vai acontecer. E é óbvio que isso não é verdade. Nem sei se eu gostaria de conseguir saber se de fato no futuro ela vai tomar conta, as coisas vão ser só por inteligência artificial ou não. Mas a verdade é que eu acho que no futuro próximo isso não vai acontecer. Então é algo com que a gente não tem que se preocupar. A gente tem que, como tudo na vida, na história do mundo, de séculos pra cá, a gente pode aprender como as coisas acontecem. Então, a gente tem que, na verdade, se aliar, saber como se aliar a essas coisas que revolucionam. É claro que tem muita polêmica por trás aí da IA, da inteligência artificial, como as coisas ainda não são regularizadas, tem muita gente que tem más intenções por trás e acaba fazendo coisas que realmente não são certas, né? Não deveriam estar sendo feitas. Envolve muitas coisas, além até, né, como direitos autorais, enfim. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, até porque não foi isso que aconteceu comigo, e eu vim trazer um relato de algo que aconteceu comigo. E que não foi um clickbait, aqui o nome que eu coloquei no vídeo, a chamadinha que eu fiz no começo, porque de fato aconteceu, mas eu vou deixar mais claro para vocês contando a história. Bom, como vocês sabem, eu sou tradutora, eu fui tradutora freelancer por um bom tempo, trabalhei também em agência por menos tempo, por pouco tempo na verdade. Grande parte da minha trajetória como tradutora, desde que eu me formei e comecei a trabalhar na área, foi como tradutora freelancer, né, autônoma. Então trabalhando às vezes de casa mesmo e trabalhando para uma empresa. Eu nunca tive muitos clientes particulares, eu sempre trabalhei mais para agências, para empresas mesmo. Então eu sempre prestei esse serviço. E eu trabalhei por 7 anos para uma empresa que eu gostava muito de trabalhar. Era uma empresa assim diferente das outras, não era uma grande agência, era uma empresa relativamente pequena. Ela sempre foi muito boa em questões de relacionamento, tanto com uma pessoa, a pessoa que passava os trabalhos para mim e para os outros tradutores, era um grupo pequeno, quanto em questões assim de falar. Foi sempre teve uma relação muito aberta. Então eu tinha liberdade para falar quando eu tinha dúvidas sobre algumas coisas, sobre termos, sobre dúvidas, sei lá, de pagamento, dúvidas de várias coisas. Era uma empresa que, em relação ao pagamento, já que eu falei sobre isso, era uma empresa que ela tinha uma forma de pagamento também muito diferente das outras, que eu estava um pouco acostumada já, com que eu já tinha trabalhado, que era assim, você entregava o serviço e você ganhava o seu pagamento no máximo 5 dias depois. Não era um mês depois, 90 dias depois, como é o que acontece com a maior parte das empresas. E isso não só com tradução, mas acho que no geral, quando você é uma empresa, você é um CNPJ, né, você é uma pessoa jurídica prestando serviços para outras empresas, geralmente é assim que as coisas funcionam. Os pagamentos, eles são sempre tempo depois, né? Nunca é na hora lá, né? Você tem sempre um prazo para receber o pagamento. E essa empresa era diferente. Então, é claro que eu adorava trabalhar com ela, para ela. E é como eu falei, a gente tinha uma relação de proximidade. Você tinha muita liberdade para perguntar as coisas, para questionar, para tirar dúvidas. E também algo que eu gostava muito é que ela não era uma empresa que trabalhava com prazos absurdos, com prazos para ontem, né? Você recebe um negócio hoje, você já tem que entregar hoje mesmo. É corrido. Não, você tinha um bom tempo para fazer.
você tinha, então, e isso, né, esse bom tempo para você poder trabalhar no negócio, fazer com que você entregasse um serviço com mais qualidade, porque você tinha mais tempo para pesquisar, para buscar fontes, para tirar as dúvidas. Então, assim, era muito boa, muito tranquila, era um pagamento justo, num valor justo. Eu considerava justo, pelo menos, mas eu acho que era mesmo. Sempre foi muito boa. E eu fiquei nessa empresa trabalhando por 7 anos. A área em que a gente trabalhava, os textos que a gente trabalhava, né, traduzia, eram textos da área médica. A maioria deles eram estudos clínicos. Então eu consegui adquirir, me aprofundar nesses 7 anos que eu trabalhei para ela, consegui me aprofundar muito nesse setor, né, nessa área da tradução. Então eu consegui ganhar bastante experiência. E era uma área que eu gostava bastante, é uma área que eu gosto bastante, porque ela é interessante, você entendia, né? Você adquiria também um conhecimento sobre o que você estava traduzindo lá na hora. Então eu gostava bastante, eu pude me aprofundar bastante nesses 7 anos que eu trabalhei nela. E até então tava tudo indo muito bem, inclusive na época do Covid, já que era da área médica, né? E eram estudos clínicos, ou seja, a gente fazia basicamente estudos não era nem de medicamentos, eram de produtos. E aí, já fazendo uma observação aqui, esse é um dos termos que se usa nessa área da saúde, produtos para a saúde, que são o quê? Tudo que é feito lá para o setor médico, tudo que é criado para o setor médico. Então a gente pode pensar em equipamentos, aparelhos, tudo nesse sentido são produtos para a saúde. Esse é um termo, é um jargão da área. E na época do Covid, no meio da quarentena, da pandemia, mal tinha começado, na verdade, até a quarentena, teve um que chegou assim, alguns, mas daí foi distribuído entre mim e os outros tradutores, que chegaram com bastante urgências. Então eram pesquisas, né? Não eram estudos clínicos, mas pesquisas que estavam sendo feitas lá na hora, na correria de toda a loucura, e chegou pra gente traduzir. E aí foi a primeira vez que a gente teve realmente um prazo atípico o que a gente costumava ter, de como a gente costumava trabalhar, que a gente teve que fazer tudo em um dia só. Então chegou o trabalho, você traduziu tudo e entregou no prazo de um dia. E claro, apesar de toda a situação que a gente estava passando no momento, isso foi um negócio que me trouxe mais ainda alegria de estar trabalhando com aquilo naquele momento, né? Eu já gostava de trabalhar com aquilo, como eu falei, tinha muitos prós que me faziam mais ainda gostar. E nesse momento, eu me sentia assim com aquele sentimento de estou fazendo algo de valor para o mundo, né? Para a situação mais louca que a gente passou, sei lá, no último, sei lá quantos anos, quanto tempo, né? Séculos. E a gente passou e eu pude contribuir de uma forma pequena, de uma forma mínima, mas de uma forma com a minha profissão, né? Com o que eu fazia, com o que eu me formei. Então foi um momento muito gratificante desse trabalho. Como eu falei, o nosso grupo era bem reduzido, eu não lembro ao certo quantos tradutores tinham, mas eram poucos, porque eram coisas assim bem seletivas que chegavam, sabe? Às vezes até não chegava sempre com tanta frequência, mas sempre que chegava era esse grupo de tradutores que trabalhavam. E eu e mais uma outra pessoa, um outro tradutor que trabalhava lá, eu cheguei a ser considerada pela pessoa que cuidava, que era o dono da empresa, o sócio da empresa, e que passava essas traduções pra gente. Eu cheguei a ser considerada uma das melhores tradutoras lá do grupo que eles tinham naquele momento atual, porque era um grupo que até chegou a ter alguma variação, assim, né? Não foi estável por muito tempo, teve algumas trocas, mas chegou um momento que ele estabilizou. E num certo momento lá, eu e uma outra pessoa fomos consideradas os melhores tradutores. E assim, por melhores tradutores, ele citou algumas coisas. Cuidado na tradução, em entregar um texto redondinho, o cuidado em revisar. Eu tinha esse costume que, graças ao tempo também, é óbvio, a gente tinha, me dava a chance de fazer isso, né? Me proporcionava a chance de fazer isso, mas eu tinha o costume de revisar eu mesma o que eu fazia. Então eu não simplesmente só traduzia e deixava pra lá e entregava. Eu traduzia, esperava um tempinho, assim que eu terminava a tradução,
e começava a revisar tudo. Então eu via todo o documento que eu tinha feito. Era um costume meu de, às vezes, coisas que eu não conseguia traduzir na hora, eu não deixava pra lá, né? Não passava seja o que Deus quiser. Eu anotava absolutamente tudo pra voltar depois de um tempo ou pra voltar depois nesse momento da revisão que eu fazia. Então eu era assim, bem regrada, né? Eu sempre fui cuidadosa com isso. E eu pensava, finalmente eu tô tendo esse tempo que eu nunca tive em outros lugares que eu trabalhei. Eu nunca tinha esse tempo, né? E era uma das coisas que mais me pegava, era isso, não ter tempo pra você revisar o que você tá fazendo. E pior, ter pouquíssimo tempo para entregar um trabalho e você entregar com aquela sensação de que foi uma porcaria, né? Passou muitas coisas, você deu o seu melhor, mas não ficou bom, porque você não teve tempo hábil para fazer. Então essa para mim era uma das piores sensações quando eu trabalhava. E finalmente, quando eu pude trabalhar com algo que me proporcionava esse tempo que eu tanto queria, né, para conseguir revisar, para conseguir fazer uma segunda leitura, para checar de novo, eu não podia desperdiçar, eu não podia jogar fora. Então eu realmente dava o meu melhor mesmo. Então era isso, eu fazia, conforme eu ia traduzindo, eu fazia lá o meu glossarinho, eu fazia anotações, eu pesquisava siglas, porque é uma área que tem muitas siglas que já são conhecidas, siglas que provavelmente já tem uma tradução. Então eu fazia assim esse trabalho mesmo, sabe? Eu me dedicava mesmo. Então isso foi reconhecido, chegou um momento que foi reconhecido. Mesmo que não tenha sido reconhecido por eu mereci um aumento, uma taxa maior de pagamento, não, mas foi reconhecido pelo simples fato de você e a outra pessoa, não era só eu, você e a outra pessoa, são os melhores tradutores que eu tenho aqui nesse time de agora, nessa equipe de agora. E pra mim isso foi muito legal, muito gratificante. Até porque foi uma área que eu caí, eu não digo que eu caí de paraquedas, porque eu já tinha trabalhado com ela antes, mas eu não era uma médica, uma ex-médica, sei lá. Eu nunca trabalhei na área da saúde, eu nunca tinha feito um curso específico de tradução médica para começar a traduzir. Eu simplesmente comecei a trabalhar porque me surgiu esse trabalho e foi isso. Eu dei o meu melhor sempre, né? Sempre busquei, se não, sei lá, estudar por fora, fazer um curso, fazer o meu melhor lá no momento do que eu tava fazendo. Revisar, dar uma segunda lida, procurar, pesquisar mesmo. Pesquisar é uma coisa que eu gosto muito. Tudo mesmo. Eu sou a pessoa da pesquisa. Nunca que eu seria aquele tradutor, aquela pessoa que não pesquisa, sabe? Eu pesquiso tudo, sempre. Eu gosto de pesquisar. Então não teria como eu ter falhado nessa parte, pelo menos. Então é isso. Foi gratificante pra mim trabalhar nisso. E eu cheguei a ter esse reconhecimento enquanto eu trabalhava lá. Foi assim por todos os anos, até que chegou o momento, e até então eu me intercalava, né, com outros trabalhos, mas eu fiquei um bom tempo trabalhando, não tinha um outro trabalho fixo, então eu conseguia sempre me dedicar aos freelancers, até que eu comecei a trabalhar num lugar como fixa, né? Esse acabou sendo o meu principal trabalho, e mesmo assim eu consegui conciliar. Eu cheguei a viajar para fora e traduzir lá fora. Então, viajar ou estar fazendo outra coisa nunca foi um impedimento para mim, algo que prejudicou nesse sentido. Mas eu comecei a trabalhar nesse lugar fixo e no começo eu estava conciliando bem, estava indo tudo bem. Chegou um momento que eu tive mudanças também de posições, de responsabilidades nesse outro trabalho fixo e eu me peguei já dando aquela, não é uma empurrada de barriga, empurrada com a barriga, né? Mas já percebendo que eu não estava me dedicando tanto àquilo. Eu ainda me dedicava, porque se eu tinha que ficar até de madrugada terminando o trabalho, fazendo aquela segunda leitura que eu sempre fiz, fazendo aquela revisão que eu sempre fiz, eu ficava. Mesmo estando cansada, mesmo estando cansada do outro trabalho, já estando com sono, por ser madrugada, eu fazia. Então isso nunca foi algo que eu deixei de fazer. Eu nunca deixei de me doar e de me dedicar. Mas é óbvio que às vezes chega um momento que, mesmo que você tá se dedicando bastante, você já não tá naquele nível não é nem de qualidade, mas você não consegue mais oferecer tanto quanto você oferecia antes. Isso é natural. Eu estava com outro trabalho que estava, naquele momento, me exigindo mais. Então, eu me vi nessa posição. Mas, como eu disse, eu não estava fazendo um trabalho ruim.
eu não estava deixando de me dedicar, eu só estava me cansando mais por conta do outro trabalho. E esse trabalho, eu não sei desde quando que essa equipe já existia antes de eu entrar, antes desse, né? Eu fiquei 7 anos trabalhando, então eu não sei se já existia muito tempo antes disso ou era relativamente recente também esse grupo que se criou com essas traduções, mas como é comum em qualquer agência que você faz, em qualquer trabalho que você faz freelancer para agências, você sempre usa uma memória de tradução. Assim, eu nunca trabalhei com uma agência que não pedisse para você usar uma memória de tradução, até porque a maior parte delas, grande parte delas, exige que você, ou pede que você depois entregue a memória de tradução que você usou para fazer. E o que é essa memória de tradução? Vou falar aqui rapidinho, porque não é o foco desse vídeo, mas quando você usa uma Cat Tool, que é uma ferramenta que te ajuda a traduzir, WordFast, Tradus, MemoKill, existem várias no mercado, mas essas são as principais. Quando você utiliza uma dessas ferramentas, você gera uma memória de tradução. A memória de tradução é, de fato, uma memória. O programa ele vai guardando tudo que você está traduzindo, criando um arquivinho com essa memória de tradução. Então, passagens de textos que se repetem sempre, ele já vai ter na memória isso guardado. Frases que são comuns, que sempre se repetem, próprios termos também se repetem, algumas siglas, tudo isso, tudo que se repete muito, tanto no próprio texto quanto em vários textos que você vai alimentando, ele vai guardando e vai criando uma memória. E é isso, essa empresa, ela foi guardando, né? A gente fazia memória de tradução, a gente ia criando um glossário interno, a gente muitas vezes até usava outras memórias um dos outros, assim, não acabava se misturando muito entre tradutores, né? Era bem certinho assim, mas a gente acabava às vezes usando uma coisa ou outra, mas você tinha a sua própria memória de tudo que você foi trabalhando. Então, ao longo desses 7 anos, as traduções que eu fiz, tudo que eu alimentei lá no programa, nessa memória, ele foi alimentando, né? Foi crescendo, foi criando uma memória grande, uma memória suficiente, com várias informações sobre tudo aquilo que a gente traduziu ao longo desse tempo, né? E foram centenas de textos, enfim. E aí, chegou num momento, isso já agora, recentemente, 2020 e pouquinho, foi depois da pandemia, claro, houve uma mudança, então, na forma como a gente ia trabalhar para a empresa. Nós não seríamos mais os tradutores da empresa, nós seríamos revisores. Então, desde então, eu era tradutora, significa que o texto chegava para mim, e eu traduzia, tá? Com o meu conhecimento, com a ajuda da memória que eu mesma alimentei, né, que os textos foram alimentando ao longo dos anos, eu traduzia. E a partir desse momento, eu não seria mais, eu e nem os outros tradutores, seríamos mais os tradutores desses textos. Nós seríamos os revisores que fariam a pós-edição. Ou seja, com essa memória de tradução, com toda essa bagagem, digamos assim, que a empresa adquiriu em todos esses anos, ela chegou num nível que conseguiu alimentar e conseguiu fazer com que o programa não precisasse mais de um tradutor para fazer o trabalho, e sim da máquina, né? Da inteligência lá da ferramenta do programa, com toda essa memória, ela mesma já conseguiria traduzir o texto. E nós, então, até então tradutores, faríamos a revisão humana dessa tradução robô, dessa tradução que seria feita por um robô, pela inteligência, pela máquina. Tudo bem, isso foi passado de uma forma totalmente aberta, tanto em questões de valores, porque até então você ganhava um valor por ser tradutor, e daí você não seria mais tradutor, você faria só uma revisão, mas foi passado assim de uma forma bem clara, bem aberta, do que mudaria, o que não mudaria, quais seriam as vantagens disso e tal. Eu aceitei, todo mundo aceitou, e bola pra frente. Seria assim então. Esse foi então o objetivo da empresa, todo esse tempo. E aí, quando eu recebi, eu acho que foi a primeira tradução dessa forma, que eu recebi, então, para ser a revisora dessa tradução, né? Eu faria uma revisão, uma pós-edição dessa tradução
seria feita automaticamente pelo programa. Eu, na minha cabeça, aí eu não sei se foi um pouco, claro, um pouco de falta de experiência, porque eu não estava acostumada a fazer isso, um pouco talvez de talvez um relaxo meu também na hora lá, até porque é o que eu falei, esse trabalho meu já não era o que ocupava mais o meu tempo mesmo, era o meu primeiro trabalho, onde eu tava mais cheia, com mais compromissos, mais responsabilidades. Então, foi acho que um misto disso. Um misto de falta de experiência, talvez até um pouquinho de ingenuidade e um pouco de relaxamento meu também. Por quê? Quando eu recebi essa primeira revisão para fazer, essa pós-edição para fazer, eu pensei, ótimo, o texto vai chegar traduzido, eu vou revisar em, no máximo, 2 dias, porque era o que eu levava para revisar os meus próprios textos quando eu traduzia. Então, eu levava mais ou menos entre 1 e 2 dias, dependendo, se mais complexo, 3, mas vou levar em torno disso. E ótimo, eu vou terminar muito depois do tempo. Eu vou terminar muito antes do tempo, aliás, do tempo que me foi passado, do prazo que me foi passado. E vai estar tudo de boa, vai dar tudo certo. E, na verdade, não foi bem assim. Quando eu peguei a edição para começar a fazer, talvez eu tenha até pegado um pouco tarde, né, com essa minha mentalidade que eu vou fazer muito rápido, então eu não vou pegar agora, deixa um pouquinho aí, vou pegar quando eu conseguir, porque eu não estava lá à toa, estava fazendo outras coisas. E aí quando eu peguei essa revisão para fazer, ela, enfim, tinha sido feita por uma máquina, não por um humano, não por mim, né, o meu texto lá, o meu texto que eu traduzia. E eu acabei encontrando algumas coisas que foram me atravancando lá no trabalho. Eu não vou dizer que foi de todo ruim, que ela estava totalmente horrível, mas, e eu me lembro até hoje, uma das coisas que mais me atravancaram, digamos assim, para fazer esse serviço de revisão, de pós-edição, foi a questão da inversão de algumas frases. Tinha algumas frases que ficavam muito sem pé nem cabeça. E eu não lembro agora se era a inversão do inglês, que na hora de traduzir automaticamente a tradução fazia isso, ela mantinha a inversão do inglês, em vez de colocar na nossa ordem correta do português, ou se tinha alguma coisa a mais. Eu sei que na hora que eu peguei aquele texto lá, eu me descabelei, porque eu pensei, não vai ser eu revisando a minha própria tradução, vai ser eu revisando a tradução da máquina. E não durou 1, 2 dias lá, durou muito mais. Claro, com o agravante do que eu falei, de que eu mesma já me tinha tirado alguns dias aí, já tinha me dado alguns dias, aliás, porque eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Então, não foi, então eu perdi alguns dias, precisei levar mais dias do que eu achei que ia levar, e acabou que eu acabei me embananando totalmente com isso. E pela primeira vez em 7 anos trabalhando para essa empresa, eu tive que pedir uma extensão de prazo, eu tive que pedir mais prazo para entregar o trabalho. Nunca precisei fazer isso nos 7 anos que eu trabalhei para essa empresa. Eu sempre entreguei na data, sempre entreguei, eu não digo nem entregar antes, porque era uma coisa que a pessoa, né, que cuidava não gostava, ela falava, leva até o último dia mesmo, para você olhar e olhar mais uma vez, sabe, fazer quantas revisões você quiser, se precisar olhar no último dia, leva, não precisa entregar antes, mas entrega na data que a gente combinou e tá tudo certo. E eu nunca precisei de mais dias para entregar. Sempre entreguei certinho. E dessa vez eu precisei. Pessoal, eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes e muito provavelmente no final dessa semana ou na semana que vem eu posto a segunda parte. Finalizo aqui a primeira. Um beijo, obrigada por terem assistido até aqui, mas não percam a segunda parte, que esse vídeo não encerrou por completo, ainda tem a segunda parte que sai no canal em breve. Beijo, obrigada por assistir.